Capítulo 5. O banho já estava preparado. Fiquei sem graça ao pensar que Elizabeth sabia que eu ia chegar suja. Você precisa da minha ajuda? Perguntou ela. Não. A banheira era um branco impecável, com um sabonete aninhado entre duas conchas, numa bandeja de metal espelhado. Então, desça quando estiver pronta e não demore. Havia roupas limpas separadas para mim sobre uma penteadeira branca de madeira. Esperei até ela sair. Tentei trancar a porta e notei que o trinco havia sido removido. Empurrei a cadeira pequena da penteadeira e a apoiei debaixo da maçaneta. Assim poderia ao menos ouvi-la chegar. Tirei minhas roupas o mais rápido que eu pude e entrei na água quente. Quando voltei para o andar de baixo, Elizabeth estava sentada à mesa da cozinha, diante da comida intocada e com o guardanapo no colo. Eu estava vestida com as roupas que ela havia comprado para mim, calça amarela e blusa branca. Elizabeth me olhou dos pés à cabeça, certamente percebendo como tinham ficado enormes. Eu havia enrolado a cintura e as bainhas da calça, mas ainda assim, elas estavam tão frouxas que, se a blusa não fosse tão grande, deixariam à mostra minha calcinha. Eu era bem mais baixa do que a maioria das garotas do terceiro ano e tinha perdido quase 2,5 kg no começo do verão. Quando contei para Meredith o motivo de minha perda de peso, ela me chamou de mentirosa, mas me levou embora assim mesmo, dando início a uma investigação formal. A juíza ouviu minha versão e depois a da senhora Temple. Não vou ser tratada como uma criminosa por me recusar a satisfazer as exigências de uma criança enjoada para comer, dissera ela, em seu testemunho. A juíza declarou que a verdade deveria estar em algum lugar, entre as duas versões, encarando-me com um olhar duro e acusador. Mas ela estava errada. A senhora Temple havia mentido. Eu tinha mais defeitos do que Meredith poderia listar em seus relatórios para o juizado, mas não era enjoada para comer. Durante todo o mês de junho, a senhora Temple pôs minha fome à prova. Começou assim que cheguei à sua casa, um dia depois do início das férias escolares. Ela me ajudou a desfazer as malas no meu novo quarto e me perguntou qual era a minha comida favorita e a de que eu menos gostava. Sua voz era tão gentil que me deixou desconfiada. No entanto, como estava com fome, respondi: pizza e ervilhas congeladas. No jantar daquela noite, ela me serviu uma tigela de ervilhas ainda congeladas. Disse que se eu estivesse mesmo com fome, comeria. Virei-lhe as costas e me afastei. A senhora Temple trancou a geladeira e todos os armários da cozinha. Durante 2 dias, só saí do meu quarto para ir ao banheiro. O aroma da comida sendo preparada entrava por baixo de minha porta regularmente. O telefone tocava e o volume da TV aumentava e diminuía. A senhora Temple não foi falar comigo. Depois de 24 horas, telefonei para Meredith, mas era tão comum eu falar que estava passando fome que ela não retornou minha ligação. Quando voltei à cozinha na terceira noite, estava suando e tremendo. A senhora Temple ficou me observando enquanto eu tentava afastar a cadeira pesada da mesa, com meus braços enfraquecidos. Desisti e deslizei meu corpo magrelo pela fresta que as separava, sentando-me no vão entre a mesa e as costas da cadeira. As ervilhas na tigela estavam enrugadas e duras. A senhora Temple me fuzilava com o olhar enquanto a gordura estalava no fogão, dando-me um sermão sobre crianças adotadas que comiam demais porque eram traumatizadas. Comida não é consolo, disse ela enquanto eu colocava a primeira ervilha na boca. Ela rolou pela minha língua e parou na minha garganta como uma pedra. Comi outra, fazendo força para engolir.
À medida que as ervilhas desciam pela minha garganta, eu as contava uma a uma. O cheiro de gordura e de algo fritando me deu forças para continuar. 36, 37. Depois da 38ª ervilha, vomitei na tigela. Tente outra vez, disse ela, gesticulando para as ervilhas semidigeridas. Então, sentou-se em uma banqueta e tirou um bife fumegante da frigideira, abocanhando pedaços quentes e me observando. Tentei outra vez. As semanas seguiram dessa forma, até a visita mensal de Meredith. Àquela altura, eu já havia perdido peso. Elizabeth sorriu quando entrei na cozinha. Você é bonita, disse ela, sem tentar disfarçar a surpresa em sua voz. Era difícil saber debaixo de todo aquele ketchup. Está se sentindo melhor? Não, falei, embora não fosse verdade. Não conseguia lembrar qual tinha sido a última casa em que me haviam deixado usar a banheira. Jack tinha uma no andar de cima, mas as crianças eram proibidas de subir. Antes disso, houve uma longa série de apartamentos pequenos, os boxes estreitos entulhados de produtos de beleza, crostas de mofo. O banho quente tinha sido gostoso, mas agora, olhando para Elizabeth, eu me perguntava quanto ele me custaria. Subindo em uma cadeira, eu me sentei à mesa da cozinha. Havia comida suficiente para uma família de 6 pessoas. Travessas grandes de macarrão, fatias grossas de presunto, tomates cereja, maçãs verdes, queijo processado em embalagens de plástico transparentes e até uma colher cheia de pasta de amendoim sobre um guardanapo de pano branco. Era tanta coisa que nem dava para contar. Meu coração batia tão forte que eu até podia ouvi-lo. Meus lábios se curvaram para dentro da boca e os cerrei com uma mordida. Elizabeth me forçaria a comer tudo o que estava na mesa. E pela primeira vez em meses não senti fome. Olhei para ela esperando a ordem. Comida de criança, disse, gesticulando para a mesa, meio sem jeito. Como eu me saí? Não falei nada. Duvido que esteja com fome, prosseguiu ela, ao perceber que eu não ia responder. Pelo menos a julgar pelo aspecto da sua camisola. Balancei a cabeça. Coma só o que quiser, falou, mas me faça companhia até eu terminar. Soltei a respiração momentaneamente aliviada. Baixando os olhos para a mesa, notei um pequeno buquê de flores brancas. Estava amarrado em uma fita lilás e posicionado em cima da minha tigela de macarrão. Essas flores se chamam morrião dos passarinhos. Elas significam seja bem-vindo. Ao lhe oferecer um buquê delas, estou lhe dando as boas-vindas à minha casa, à minha vida. Ela enrolou um bocado de macarrão na manteiga em seu garfo e fitou meus olhos sem o menor vestígio de deboche. Para mim, parecem margaridas, falei, e ainda acho que são venenosas. Não são venenosas e não são margaridas. Está vendo como elas só têm 5 pétalas, mas parecem ter 10? Cada par de pétalas está conectado ao centro. Pegando o ramalhete, examinei o pequeno arranjo branco. As pétalas se uniam antes de chegar à haste, o que lhes conferia formato de coração. Essa é uma característica do gênero Stellaria, prosseguiu Elizabeth, ao perceber que eu estava entendendo. Margarida é um nome comum e engloba várias famílias diferentes, mas as flores que costumamos chamar de margaridas têm mais pétalas, que crescem separadas umas das outras. É importante saber a diferença, ou então você pode confundir os significados.
Margaridas significam inocência, que é bem diferente de seja bem-vindo. Ainda não entendo do que você está falando. Já acabou de comer? Perguntou Elizabeth, pousando o garfo. Eu tinha apenas beliscado as fatias de presunto, mas assenti. Então venha comigo que vou lhe explicar. Levantando-se, Elizabeth se virou para atravessar a cozinha. Eu enfiei um punhado de macarrão em um bolso e despejei uma tigela de tomates no outro. Elizabeth parou diante da porta dos fundos, mas não olhou para trás. Puxei minhas meias para cima e escondi o queijo processado dentro delas. Antes de sair da cadeira, peguei a colher com pasta de amendoim, que fui lambendo devagar, enquanto seguia Elizabeth. Descendo 4 degraus de madeira, chegamos a um amplo jardim de flores. Estou falando da linguagem das flores, disse Elizabeth. Ela surgiu na era vitoriana, quando as pessoas ainda se comunicavam por meio das flores. Ao receber um buquê de um rapaz, as moças corriam para casa a fim de tentar decifrar sua mensagem secreta. Rosas vermelhas significam amor, as amarelas, infidelidade. Então, os homens precisavam escolher as flores com cuidado. O que é infidelidade? Perguntei enquanto dobrávamos para um caminho em que rosas amarelas nos cercavam por todos os lados. Elizabeth parou de andar. Quando ergui os olhos, vi que sua expressão tinha se tornado triste. Por um instante pensei que algo que eu dissera a havia perturbado. Mas então percebi que seus olhos estavam voltados para as rosas, não para mim. Perguntei-me quem as teria plantado. Significa ter amigos, amigos secretos, disse ela, por fim. Amigos que você não deveria ter. Não entendi a definição, mas Elizabeth já havia seguido em frente, pegando minha colher de pasta de amendoim para me arrastar junto. Puxei a colher de volta e a segui quando ela fez outra curva. Este é o alecrim, que significa lembrança. Estou citando Shakespeare. Você vai ler sua obra no ensino médio. Temos também a arquilégia, abandono, azevinho, previdência, lavanda, desconfiança. Chegamos a uma bifurcação e Elizabeth se agachou para passar sob um galho baixo. Acabei de comer a pasta de amendoim com uma lambida lenta e atirei a colher nos arbustos. Puxei para me pendurar no galho e me balançar. A árvore nem se mexeu. Esta é uma amendoeira. Suas flores de primavera simbolizam indiscrição, mas você não precisa saber disso. De todo modo, é uma bela árvore, acrescentou ela. Faz tempo que acho que este seria um ótimo lugar para uma casa na árvore. Vou pedir para Carlos construir uma. Quem é Carlos? Perguntei, saltando de volta para o chão. Elizabeth estava à minha frente e corri para alcançá-la. O caseiro. Ele mora no trailer, entre os galpões de ferramentas. Mas você não vai conhecê-lo esta semana, porque ele foi acampar com a filha. Perla tem 9 anos, é da sua idade. Ela vai cuidar de você na escola, quando as aulas começarem. Não vou para a escola, falei, me esforçando para acompanhar seu ritmo. Elizabeth tinha chegado ao centro do jardim e estava voltando para casa. Continuava apontando plantas e dizendo seus significados, mas andava rápido demais para que eu pudesse acompanhá-la. Comecei a correr e a alcancei assim que ela chegou aos degraus da varanda dos fundos. Ela se agachou para ficarmos cara a cara.
Você começa na escola sem ser nessa segunda-feira, na próxima, falou. Quarta série. E só vai entrar em casa depois que trouxer minha colher de volta. Então ela se virou e entrou, trancando a porta atrás de si.